Muito boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero cumprimentar você que está aí, né, e dizer que essa minha gravação tem um propósito, uma espécie de desabafo e ao mesmo tempo também uma denúncia. Gostaria de deixar de reflexão para você 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, que diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso já está se cumprindo e todos nós sabemos. Nos dias em que estamos vivendo, uma onda de sincretismo religioso tem se infiltrado no meio da igreja, em especial nas igrejas do movimento neopentecostal. Longe de mim qualquer preconceito, né? Que a gente está falando é de um fato contra o qual não há argumento. E o pior, em nome e na defesa da busca pela presença do Espírito Santo e coisas do gênero, hoje nós vemos em muitos cultos de igrejas neopentecostais algumas práticas totalmente antibíblicas, extra-bíblicas, sem fundamento algum. Práticas que nos preocupam, aqueles que de fato levam a sério a palavra de Deus. Em nome da pessoa do Espírito Santo, estas práticas geralmente são colocadas no crédito como manifestações da presença do Espírito Santo, quando na verdade nós não vemos no caráter destas práticas uma real manifestação do Espírito Santo. Muitas pessoas dizem que estão se enchendo do poder do Espírito Santo e coisas do gênero. E a minha grande preocupação é avaliar estas práticas e condená-las. Eu sempre costumo fazer uma pergunta bem prática para todas as pessoas. Eu pergunto: determinadas manifestações, movimentos, rituais, etc., de fato, tem prescrição bíblica? Tem embasamento bíblico para elas? E claro, a segunda grande pergunta é: você consegue imaginar Jesus e os seus discípulos, apóstolos, num movimento como esse? Entendeu? Eu acho que a gente precisa começar a ser um pouquinho mais transparente, franco e levar mais a sério essa questão. Não dá, irmãos, para nós tolerarmos no meio da igreja do Senhor coisas que eu já nem chamo mais de meninice, de infantilidade, pelo contrário, é uma atuação demoníaca, é uma atuação maligna, maléfica, antibíblica, é uma atuação carnal. A gente precisa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para que não permitamos que estas práticas se infiltrem dentro das nossas igrejas. São igrejas que valorizam muito esse tipo de movimento, né? Existem ritmos peculiares para esse tipo de movimento, e isso em detrimento da pregação da palavra de Deus, dos ensinos bíblicos, em detrimento do conhecimento sólido das Sagradas Escrituras. Eu, particularmente, irmãos, me preocupo muito com os vídeos que a gente vê aí na internet espalhados, né, que denunciam estas práticas nas igrejas neopentecostais ou em algumas igrejas, e me preocupa muito ver o rumo que as coisas estão tomando. O sincretismo, os modismos, coisas do gênero que estão se infiltrando dentro da igreja. Muito cuidado, meu irmão. Procure sempre saber se há fundamento bíblico para determinadas práticas. A Bíblia diz que nós temos que provar se os espíritos são de Deus. Peçamos a Deus o discernimento, que se faz tão necessário nos dias atuais. Discernimento de espíritos, para que de fato a gente tenha a convicção de que é Deus mesmo quem está agindo, é a presença de Deus mesmo quem está operando no meio da igreja. Não se deixe enganar. E outra, não brinque com as coisas de Deus, porque Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso também certamente ele vai colher. Por isso a gente tem que ter toda a cautela com estas questões que são muito delicadas. Eu não comungo com determinados movimentos, eu não apoio, eu não encontro fundamento bíblico e por isso mesmo eu não apoio. Eu acredito que a nossa vida tem que estar pautada na palavra de Deus. E a dura verdade é sempre melhor que a doce mentira. Se eu pratico alguma coisa que não tem fundamento bíblico, sou eu quem tenho que me amoldar à palavra de Deus. Abrir mão de determinados hábitos antigos, práticas, conceitos que hoje eu compreendo que já não fazem parte do ensino
bíblico do ensino neotestamentário. Então aí está o desafio. Que tipo de cristão sou eu? Meu cristianismo é um cristianismo bíblico, estou disposto a me submeter à autoridade, à suficiência das escrituras, ou a viver um cristianismo do meu gosto, daquilo que eu acho conveniente, daquilo que eu acho interessante. É uma escolha de cada um. Eu acredito que a Bíblia é regra de fé e prática, que todos nós devemos nos submeter a ela. Por isso eu não aceito essa proposta neopentecostal, desse tipo de movimento que vem ocorrendo aí dentro das igrejas. Traz mais escândalo, na minha opinião, que edificação para o reino de Deus. Pense nisso, leve a sério isso. O Espírito expressamente disse que nos últimos dias apostatarão alguns da fé verdadeira, genuína e ortodoxa, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Que Deus abençoe. Deixe essa palavra para que você possa aí comentar, criticar, para que você possa dar a sua opinião aí sobre o que você pensa sobre isso. Se você pensa como eu, muito bem-vindo. Eu sou amante das Escrituras. E você?